Sintam-se todos cumprimentados e bem-vindo à nossa videoaula com o tema irrigação, com foco à irrigação por expressão convencional e irrigação localizada gota a gota. Vou aqui primeiramente dar uma pequena introdução sobre a irrigação. A irrigação que é a prática de aplicar água ao solo de forma controlada para suprir as necessidades hídricas das plantas. Ela é essencial também em regiões onde a chuva não é insuficiente e é mal distribuída ao longo do ano. Por meio da irrigação, é possível também garantir o desenvolvimento adequado das culturas, aumentar a produtividade agrícola e reduzir os riscos de perda de safra. É como já havia referenciado anteriormente, a irrigação é um processo de fornecimento de água às plantas de forma controlada, garantindo sempre a quantidade necessária para o seu desenvolvimento. Então, nessa videoaula abordaremos apenas dois sistemas de irrigação, que é por expressão convencional e a localizada. Temos aqui um vídeo onde ilustra um campo a ser irrigado por um sistema de irrigação por expressão convencional. Temos aí já o campo sendo irrigado, temos aí os aspersores, que a irrigação é feita como forma de chuva, né? A água é aspergida como forma de chuva. Esse é um campo de alface. Temos também um vídeo onde ilustra como é feita a irrigação localizada gota a gota. Temos aí um campo de mandioca. Como podem ver, na irrigação gota a gota, o foco é umedecer o solo diretamente nas raízes, né? Diretamente onde tem as raízes da cultura a ser irrigada. De seguida, vou aqui falar da irrigação por expressão convencional. Então, neste momento, a água é aspergida nas plantas simulando uma chuva. E é um método mais utilizado atualmente e pode ser fixo, móvel, ou com movimentação manual ou mecânica. O sistema de irrigação por expressão também tem os seguintes componentes. Temos o sistema de bombagem, temos as tubulações, os acessórios e os expressores. Temos aqui um campo, uma imagem que ilustra um campo sendo irrigado pelo método de expressão convencional, onde temos aqui a nossa fonte, de água, onde vai ser retirada a água para a irrigação. Temos aqui a nossa tubulação de sucção e temos aqui o nosso sistema de bombagem, né? Já havia referenciado anteriormente que são esses as componentes de um sistema de irrigação por aspersão. Temos aqui o sistema de bombagem, temos também a nossa tubulação de recalque, a nossa linha lateral, e temos aqui as nossas linhas. Desculpa, essa é a linha principal e temos aqui as nossas linhas laterais. Temos aqui as nossas linhas laterais que que fornecem a água para os aspersores, onde assim aspergem a água para as culturas. Temos aqui já a parte do dimensionamento. Vamos aqui ilustrar como dimensionar um sistema de irrigação por expressão convencional. Temos aqui um exercício onde ilustra uma área de 3 hectares com os seguintes dados. Temos a cultura, nessa mesma área deve-se irrigar uma cultura de milho com 40% de água disponível e as profundidades de raízes de 50 cm. E para o solo temos aí a capacidade de campo, o ponto de murcha e a densidade aparente. Para questões de irrigação, temos aí a eficiência do sistema, temos o funcionamento em horas e que tipo de tubulação vamos usar, em que nesse caso será a tubulação de PVC com os seguintes diâmetros comerciais. Temos aí a bomba, a altura de sucção ao expressor, e para o clima temos aí a curva de expressão de 5 mm por dia.
Temos aqui um croquis onde ilustra a área onde deve-se dimensionar esse sistema de expressão convencional. Temos uma área com comprimento de 170 e largura de 182 metros, com uma área esta que dista de 100 a 100 metros do rio, com inclinações de 2% e 6%. Partindo diretamente para os cálculos, primeiramente faz-se os cálculos da lâmina total de irrigação, ou seja, a lâmina líquida, onde temos aí como dados de entrada a capacidade de campo e um ponto de murcha e a densidade aparente. E que isso nos dá uma lâmina líquida de 30 mm. De seguida calcula-se a lâmina bruta, que faz o cálculo da lâmina bruta, e para o segundo passo temos aqui o cálculo do turno de rega e o período de irrigação. Então, o turno de rega temos aqui 6 dias e o período de irrigação 5 dias, com um dia de folga. O que é turno de rega e o que é período de irrigação? O período de irrigação é o tempo em que vamos, o tempo em dias em que vamos irrigar toda a área desejada, né? Toda a cultura. E o turno de rega são o número de dias em que passaremos para a próxima irrigação. Ou seja, terminou-se o período de irrigação com mais um dia de folga e de seguida começamos a irrigar novamente o campo. Ou seja, depois de passar dos 6 dias de turno de rega, né? O turno de rega, passar dos 6 dias, voltaremos a irrigar novamente. Temos aqui o terceiro passo, que é a escolha do aspersor, que deve dizer a condição, a intensidade de aplicação e a velocidade de irrigação básica. Temos aqui essa condição em que a intensidade de aplicação deve ser menor ou igual à velocidade de filtração básica, para que tenhamos tenhamos uma qualidade, uma eficiência garantida. Teremos a eficiência garantida. Temos aqui o cálculo da intensidade de aplicação, que deu-nos 9,63 mm por hora. E temos aqui as características do aspersor. Temos aqui o modelo vogal, a pressão de serviço, temos os espaçamentos e a vazão e o raio irrigado. Temos também o número de linhas. Para o quarto passo temos aqui o número de linhas laterais. Primeiramente iniciamos com o tempo necessário por posição, que é o cálculo do tempo o cálculo em que é o cálculo que nos fornece o tempo em que será necessário para irrigar cada posição, né? Cada posição. Temos aqui para os cálculos deu-nos 3,9 horas, ou seja, cada posição seria cada linha lateral. Temos aqui, por exemplo, um campo com a linha principal e a nossa linha lateral. Então, esse tempo necessário por posição seria o que seria? Temos aqui 3,9 horas para o cálculo exatamente, temos o tempo necessário 3,9 horas, mas temos que considerar também a mudança de tubulação que será feita depois de passar essas 3,9 horas. A mudança de tubulação seria: temos aqui um campo a ser irrigado por uma linha lateral, temos aqui uma linha principal e simplesmente por uma linha lateral. Depois de terminar de irrigar essa posição, temos que passar para a próxima posição, certo? Então, esse 3,9 horas seria o tempo necessário para irrigar essa posição aqui, certo? Então, mais 36 minutos, equivalente a 0,6 horas, que é o tempo necessário para passar essa linha lateral para esse ponto, para essa próxima posição,
certo? Então, somatório disso tudo daria 4,5 horas, ou seja, o tempo necessário para por posição seria 4,5 horas, contando com o processo da mudança de posição. Temos aqui a linha B também, o número de posições ligadas por dia. Temos aqui o resultado de 4 posições. Temos aqui o número total de posições, ou seja, o número total de posições seria as posições que o nosso campo no geral terá. Então, no caso deu 20 posições, teremos aqui 10 de um lado e 10 de outro lado, certo? Então, totalizariam 20 posições. Temos o número de posições a ser ligadas por dia. O número de posições a ser ligadas por dia é nada mais nada menos que quantas posições ligaremos por dia, certo? Então, temos aqui, dando continuidade, agora vamos calcular ainda vamos calcular o número de linhas laterais que o nosso campo terá. Para o caso, temos aqui uma linha lateral. Como já mencionei anteriormente, o nosso campo com os dados, o nosso campo terá simplesmente uma linha lateral. De seguida, partimos para o dimensionamento da linha lateral, dessa linha lateral que teremos no nosso campo. Temos aqui o comprimento equivalente, em que, percebendo, esse comprimento é a metade do comprimento da área que será irrigada. A nossa área irrigada tem um comprimento de 170 metros. Então, o comprimento da linha lateral será de 85 metros, que é a metade do comprimento da área irrigada. Temos aqui o coeficiente C, que é, claro, retirado através do material a ser utilizado, que para o nosso caso seria o PVC. E, primeiramente, já dimensionando a linha lateral, primeiramente faz o cálculo do número de aspersores. Aqui, para o caso, temos aqui 7 aspersores e cálculo do caudal da linha, em que cálculo do caudal da linha será o caudal em que a linha irá fornecer aos aspersores. Temos aqui temos de seguida o cálculo da pressão máxima permitida. Temos aqui temos aqui 5,3 metros por colunas de água. Então, para o cálculo do diâmetro, temos que a fórmula de Eisenhower nos permite calcular perdas de carga não nos permite calcular diretamente as perdas de cargas para um sistema de irrigação por aspersão. Então, teríamos que fazer uma espécie de manipulação através de calculando primeiro esse fator F, que com esse fator é feita a manipulação com que, depois de calcular as perdas de carga, calculemos as perdas de cargas fictícias, para que com essas perdas de cargas fictícias termos entrada na forma de Eisenhower, porque não podemos simplesmente calcular as perdas e dar entrada na forma de Eisenhower com as perdas calculadas. Tem que ser uma perda fictícia, e esse fator nos ajudará fazendo essa manipulação. Então, calculado esse fator, temos aqui de seguida o cálculo da perda fictícia, que seria a perda anteriormente calculada sobre esse fator, que a perda fictícia seria de 12,47 metros por colunas de água. E de seguida parte para o cálculo de diâmetro da tubulação da linha lateral, que para o caso calculou-se. Então, para o cálculo do diâmetro de tubulação da linha lateral, temos aqui
um dado que é a perda de carga, né? Então a entrada, o dado de entrada neste dado seria a perda de carga fictícia, que isso nos daria um diâmetro de 44 milímetros. Então, visto anteriormente nos dados, nos diâmetros que temos nos dados, nenhum deles condiz com 44 milímetros. Então, segue-nos a adotar o menor ou o maior, nesse caso que seria de 50 milímetros. O mais próximo de 44, que seria de 50 milímetros. Então, de seguida calcula-se a perda de carga, novamente, já com o diâmetro adotado. Então, calcula-se a perda de carga, temos aqui a perda de carga de 6,77 m3 de água, e calcula-se novamente a perda de carga fictícia. Temos o resultado de 2,88 m3 de água. Saudações a todos, eu respondo pelo nome de Daniel Don Alberto e vou dar seguimento à apresentação que o meu colega já deu início. Como ele estava a apresentar já os passos para o dimensionamento, eu vou partir daqui do sexto passo, que é a determinação da pressão no início da linha lateral. A determinação da pressão no início da linha lateral é necessário nós conhecermos para que possamos saber se vamos conseguir garantir a pressão no final da linha lateral. Porque no final da linha lateral tem um aspersor, então o aspersor precisa ter uma pressão adequada para poder aspergir a água e fazer chegar às plantas de forma eficiente. Então temos aqui a fórmula, que é a pressão de serviço mais a altura do aspersor, 75% da espera de carga, que é 3/4, e metade do desnível. Então temos aqui a pressão de serviço, a altura, perda de carga, e nossa pressão deu 40 m3 de água. No caso, a pressão, temos aqui a nota que diz que deve ser feito o cálculo para a pior situação. No caso, a pior situação é uma situação de aclive. Se nós conseguirmos garantir a pressão onde há aclive, então quer dizer, onde há declive, a pressão vai ser garantida automaticamente. O sétimo passo é o dimensionamento da linha principal, consiste na determinação do diâmetro da linha principal, no caso. Então, precisamos conhecer a vazão, que é, no caso, a vazão é a vazão necessária na linha lateral, que é a vazão necessária para a irrigação. Então, temos aqui a vazão vezes o número de linhas laterais. Se tivéssemos mais linhas laterais, teríamos uma vazão maior, consequentemente, né? Então, temos aqui a fórmula e a vazão é essa. O diâmetro da linha principal vai ser essa aqui, a fórmula é essa que está apresentada também, e nos deu um diâmetro de 58 milímetros. Logo, nós vamos adotar um diâmetro comercial, que é de 75 milímetros, pois o diâmetro de 58 não é produzido. Vamos dar seguimento com o oitavo passo, que é o dimensionamento da linha de recalque. A linha de recalque pode ter um diâmetro igual ao diâmetro da nossa linha lateral. Aqui está o diâmetro da linha de recalque, agora o diâmetro da linha principal. Não, o diâmetro da linha principal, não lateral, principal, que é a que foi apresentada no cálculo anteriormente. O diâmetro da linha de secção deve ser um diâmetro maior que os diâmetros da linha principal e o diâmetro da linha de recalque. Então foi adotado um diâmetro de 100 milímetros. O 10º passo é a determinação do conjunto de motobomba. O conjunto de motobomba é, no caso, a determinação da pressão, no caso do conjunto de motobomba. Então, precisamos primeiro determinar a altura manométrica, que essa foi determinada com base nessa fórmula e esses dados introduzidos. Tivemos essa altura manométrica de 66,63. Então, a potência da motobomba vai ser igual ao caudal, que precisamos garantir, vezes a altura manométrica, por 75% da eficiência da bomba. Essa é a pressão, no caso é a pressão do motor. Então, a potência do motor, no caso, desculpa, temos aqui a potência para cálculo da energia consumida, é a potência do motor, no caso, e que vai ser, no caso, a eficiência vai ser o caudal vezes a altura manométrica por 75 vezes a eficiência da bomba e a eficiência do motor. Então nos deu essa potência aqui. Sendo a potência encontrada não comercial,
Então escolhe-se também uma potência, uma bomba com potência comercial imediatamente superior à que nós temos aqui. Se formos escolher uma potência inferior, quer dizer que não vamos conseguir garantir a potência que precisamos. Então a potência tem que ser superior. Então temos aqui já o croque que é do nosso campo, onde está apresentado aqui o conjunto de motobomba, a linha de sucção, a linha de recalque, assim como a linha principal e a linha lateral, que temos já na linha lateral dos nossos expressores, no nosso campo, no caso. Bom, agora vou dar início à irrigação localizada por gotejamento, no caso. Dizer que a irrigação localizada por gotejamento é um sistema de irrigação em que a água é aplicada diretamente na região radicular e em pequenas intensidades, ou seja, baixa vazão e alta frequência, o turno de rega é maior. Então, mantendo o solo próximo da capacidade de campo, ou seja, estamos a dizer que na irrigação localizada por gotejamento, a água é colocada diretamente ou próximo da região radicular das plantas, para que aquela região, simplesmente aquela região onde encontram-se as raízes, fique umedecida, próximo da capacidade de campo, no caso. Essa irrigação por gotejamento é composta por emissores, que são os tais gotejadores, através dos quais a água escoa e no processo de escoamento vai se dissipando a pressão nas condutas, no caso. E as vazões são usualmente pequenas. Temos aqui um vídeo ilustrativo daquilo que é a irrigação localizada. Como podemos ver, os tubos estão a preto e quando é aberta a nossa válvula, a água passa pelos tubos e eles ficam azuis. Como podemos ver a diferença do início e agora. Os tubos agora estão azuis, quer dizer que a água está correndo nos tubos, que são os tubos de gota a gota. E temos aqui tubo principal, assim como de derivação e todos os outros componentes. A irrigação localizada apresenta esses componentes, como já vimos também no vídeo anterior. Os componentes temos o bombeamento, cabeça de controle, tubulação de recalque, linha principal, válvula reguladora de pressão, válvula de derivação, aliás, linha de derivação, linhas laterais, gotejadores ou emissores ou microaspersores. Passo aqui a apresentar aquilo que é o dimensionamento do sistema de irrigação por gotejamento, com os seguintes dados. Temos a capacidade de campo 30,1%, ponto de mostra 16,2%, densidade aparente 1,32 gramas por centímetros, e temos a umidade atual do solo 27%. Isto tudo que eu falei em porcentagem está em peso. Então temos para a cultura, temos a cultura de tomate com capacidade de 1,1, profundidade radicular de 25%. Temos para a irrigação o gotejamento com uma eficiência de 92%, percentagem de área sombreada de 40% e percentagem de área molhada de 50%. Temos clima, que vai nos dar a evapotranspiração de referência de 5 mm por dia. Então, temos aqui irrigar quando forem utilizados 40% da água. Então, nós não podemos deixar passar os 40% da água. Então, aqui temos aquilo que é a determinação do que nos foi pedido anteriormente, que é a intensidade real necessária, máxima. Então, temos aqui capacidade de campo 30,1% menos 16,2% sobre 10, que é o fator de conversão. Temos aqui 1,32 é a densidade aparente, 0,4 que é o nosso F, que é a profundidade, ou seja, a porcentagem em que precisamos voltar a irrigar, né? Então, e temos aqui também aquilo que é a porcentagem de área molhada. Então, quer dizer, nós vamos dimensionar para a porcentagem maior entre a porcentagem de área molhada e a porcentagem de área sombreada. No caso, se a porcentagem de área sombreada fosse de 60%, nós íamos dar a porcentagem de área sombreada aqui nesse cálculo. Então, temos aqui um valor de 9,7 mm.
Então, incrementando aquilo que é eficiência, vamos ter aqui 9,97 milímetros. Então, a intensidade de área a intensidade real necessária, isso é a intensidade total necessária, no caso para a linha A. A intensidade real necessária da linha B, temos aqui também um incremento daquilo que é a capacidade de campo, ponto de murcha, fator de conversão, temos intensidade aparente, o 25 é da profundidade radicular e o 50% é aquilo que eu falei anteriormente, que é a porcentagem da área molhada. Então, temos aqui o valor, aqui no caso nós não incrementamos o F, então temos o valor de 5,11 milímetros. Então, intensidade total necessária, temos um incremento também da eficiência, então vamos dar 5,56 milímetros. Então, a linha C, calculando o K1 e a intensidade, a evapotranspiração da cultura com percentagem de área molhada, que é a percentagem maior, temos um KL de 0,71 segundo esses autores. Então, com esses valores, nós podemos determinar a intensidade, a evapotranspiração da cultura, e temos aqui a evapotranspiração, temos aqui a fórmula e os dados incrementados, temos 3,90 mm por dia. Então, temos o turno de carga, que vai ser a intensidade, a irrigação real necessária para a evapotranspiração da cultura. Isso vai nos dar 2,35 dias e vamos aproximar para 2 dias. Então, para as ideias de negócio possíveis no ramo da irrigação, temos projetos de consultoria. Para quem, por exemplo, tem um sistema de irrigação no seu campo, pode, ou quem pretende implementar um sistema de irrigação podemos criar uma empresa que preste consultoria para questões de projetos. Necessariamente temos a elaboração e determinação, por exemplo, dos custos necessários para a elaboração dos projetos ou para a implementação também do próprio projeto. Temos instalação e manutenção do sistema. Criamos o projeto e também podemos criar uma ideia também de implementar ou instalar. Nós vamos prestar consultoria. Na mesma empresa também podemos ter a instalação e manutenção. Podemos instalar e controlar. No caso de haver uma avaria, nós podemos também efetuar a manutenção. Temos aqui venda e distribuição de equipamentos na mesma empresa. Isso tudo pode constar de uma única empresa. Podemos também fazer a venda e distribuição dos equipamentos. Podemos adquirir os equipamentos e, no caso de alguém aparecer com um projeto, com a ideia de um projeto, nós podemos elaborar o projeto, que é prestado de consultoria, podemos instalar e fazer a manutenção e podemos ainda vender os nossos equipamentos, que é para poder instalar o sistema de irrigação nesse campo. E também temos uma irrigação urbana paisagística, no caso que é para irrigar, por exemplo, jardins e entre outros. E com isso, damos o fim a esta videoaula. Dizer que foi muito interessante partilhar esse conhecimento convosco e agradecemos pelo tempo que puderam dispensar, pelo tempo que tiveram para acompanhar o vídeo e poder ver o conteúdo que nós aqui apresentamos. Muito obrigado.